força, Senhor. Carvalhos, raízes, Deus, nas águas cristalinas da graça de Deus. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, sorria, forças para caminhar. Ele te ungiu, Ele nos ungiu, e Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. E agora vamos falar de alguma coisa que nós não deixamos nunca de tratar no nosso ministério, que é a nossa vida espiritual, financeira. Talvez você pela internet até nunca tenha ouvido falar, como nós falamos aqui no nosso ministério, deste momento. É que nós trazemos uma visão revelada, a visão de Deus para os seus filhos com relação a dinheiro. O mundo trata o dinheiro de uma forma, o cristão tem que tratar de outra. O mundo trata com avareza, com mesquinharia, com egocentrismo, trata com especulação, exploração, com consumo desenfreado. O Filho de Deus tem uma proposta de Deus para lidar com o dinheiro nesse mundo. Eu chamo esse momento de educação financeira e espiritual. Porque o Filho de Deus precisa ser educado, precisa aprender que também pode e deve praticar a fé usando o dinheiro. Eclesiastes 10:19 diz: o dinheiro atende a tudo. E atende também a essa prática da fé, para que ele não fique fora desse projeto de Deus. Então o apóstolo tem dito aqui: quem semeia com fé, colhe milagres. E eu tenho acrescentado: quem semeia com fé, vida financeira, colhe milagres financeiros. Provérbios capítulo 1, versículo 1 a 3. Perdão, não é Provérbios não, filho, é Salmos. Salmos capítulo 1, versículo 1 a 3. Isso, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, quer dizer, você sabe que você, para ter prazer, você precisa cumprir aquilo que está na palavra. Ele diz: está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então você passa a lidar com dinheiro, não como o mundo, você passa a lidar como um bem-aventurado. Bem-aventurado é o próspero. Bem-aventurado é aquele que está conectado à palavra. Bem-aventurado, ele diz que a folhagem não murcha.
Não murcha. Você, por mais que às vezes você olhe, né, eu até disse isso lá em Porto Alegre, que eu falo muito aqui, tem dia que a gente abre a geladeira e parece uma piscina, só tem água gelada, não é verdade? Ainda mais nesse tempo que nós passamos lá em Porto Alegre, então, que é frio a beça. Fomos lá num hotel que tinha uma piscina, mas eu só olhei de longe, saía até fumaça da água, né? E eu pensei que era uma piscina que tinha exposta, né? Até tinha uma outra com água quente lá, mas aí fiquei com medo de entrar também, depois mais de 60 anos, você pode tomar um golpe de ar, eu preferi não entrar. Mas a outra lá estava fumaçando, era porque a água estava gelada mesmo. Então, tem gente que a nossa, inclusive nossa gratidão, né, amor? Aproveitar os nossos, às vezes parece que estou reclamando, e não, nossa gratidão aos nossos líderes de Porto Alegre que nos tratam tão bem, nos colocaram num hotel maravilhoso. Mas a verdade é que todos nós temos as necessidades básicas, a necessidade da sobrevivência. Isso é muito conectado ao reino de Deus, e por isso que o Senhor, quando fala em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, ele diz, trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Então, essa manutenção da casa do Senhor, ele diz, eu vou abrir as janelas dos céus, vocês vão poder me provar e vão ver uma colheita maravilhosa. Isso foi antes da cruz de Cristo, agora nós já temos as comportas dos céus abertas, escancaradas para todos nós temos acesso irrestrito, e a única coisa que temos que fazer hoje é crer, confessar e praticar a palavra de Deus. Diz que a folhagem não murcha, você, muitas vezes nesses dias, você olha e diz, não, mas Deus está no controle. Eu estou seguro, tranquilo, sem temor do mal. Eu tenho um cinturão de segurança financeira e espiritual. E você avança. A folhagem não murcha. Você começa, então, a ser uma pessoa educada financeiramente. E aí você começa a olhar e saber que o teu dinheiro não é mais o dinheiro como o mundo vê, mas é uma semente. E semente, irmãos, brota assim a qualquer hora. Parece que brota do nada, já viu? Eu que gosto muito dessas questões, eu tenho um terreno na minha casa, e eu gosto muitas vezes de semear, e é interessante você às vezes coloca uma sementezinha lá, e passa às vezes 1, 2 meses, né, você acha que não vai ter mais nada, um belo dia chove, e você olha, e tem lá aquela mudinha subindo, crescendo, e você fala, olha que coisa linda. É assim. Então você sabe que a qualquer momento, de algum lugar, alguma semente vai germinar, e você vai ter a provisão de Deus. E a provisão de Deus, quando vem, amados, é de maneira surpreendente. Então você não para de semear. Mesmo quando você está em aparente dificuldade, a diferença é essa. Você sabe que você tem uma semente, você semeia. Então o mundo vê dinheiro, você vê semente. Esse é um outro quadro que eu trouxe hoje. Olha o que acontece, olha lá. O mundo vê dinheiro, Deus vê semente. Você vê com a visão de Deus, você também vai ver semente. E você vai dizer, olha, isso aqui que eu tenho hoje, eu vou semear. Ainda que às vezes seja algo difícil, porque semear não é fácil. Semear demanda trabalho. Semear é o momento que você está trabalhando. Já viu como é que o pessoal trabalha na época da semeadura? Então é trabalho, é despojamento. É resignação, é resiliência, é dizer não para a carne, porque a carne vai sempre dizer que você não pode, que você não tem. Tem que ser com a visão espiritual. E aí, Paulo que define muito bem isso. As 14 epístolas é que explicam a Bíblia Sagrada. E Paulo, em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7, ele diz, isto afirmo, quer dizer, é uma afirmação. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Cada um contribua. Aí ele diz que você tem essa visão e que você vai escolher a tua colheita, mas tem uma segurança, tem uma certeza, você vai colher. Mas o que você fizer, ele diz, segundo tiver proposto no coração, não por tristeza, ou com tristeza, ou por necessidade. Por quê? Porque Deus ama quem dá com alegria. Então você passa a ter uma visão de estar fazendo alguma coisa que Deus ama. E você faz. Você faz por devoção, você faz por gratidão, você faz por envolvimento. E aí eu digo que quando você está com essa visão do reino de Deus, você está pronto.
a sua vida espiritual está completa. Quiçá, eu disse isso também lá em Porto Alegre, esta foi a área que mais demorou a ser curada, totalmente tratada na minha vida, para vocês terem uma ideia. Hoje eu posso dizer, eu posso estar no altar como testemunho para você, para a glória de Deus. Eu não tenho mais problemas com essa área. E uma pessoa que chega a esse ápice, então, ela entendeu vida espiritual plena. Olha esse próximo quadro. Você tem a tua vida na prática da fé, apoiada na palavra, na oração, no louvor e na semeadura. Você não lê a Bíblia mais apenas como um livro motivacional, mas você pratica a palavra. Você não ora como os cristãos por aí. A maioria parece um bando de pedintes. Você ora porque você tem a prática da fé na tua vida. Você louva, não, com aqueles dois louvores, né? Que um diz assim, tudo entregarei, e o outro diz, quero de volta o que é meu. Então parece uma contradição, você acabou de entregar e quer de volta o que é teu, você vai entregar ou vai querer de volta? Porque na verdade, muitos que cantam, não vou nem dizer que louvam assim, não tem nada de prática da fé, porque eu tudo entregarei, para você louvar tudo entregarei, no momento do ofertório, mesmo que aquele valor pareça ser o teu tudo, você não deixou de semear, você viu uma semente. Aí depois você pode cantar assim, quero de volta o que é meu, porque você vai ter de volta a honra de Deus. Aliás, não é nem só a honra, é dupla honra, porque Deus diz, em lugar de vergonha, Isaías 61:7, dupla honra. Então, amados, glórias a Deus, e para a glória de Deus vou dizer isso. Estou aqui repetindo com vocês nesta manhã, praticamente, aquilo que da forma como nós colocamos ali em Porto Alegre. Para a glória de Deus vou dizer isso. Não é soberba, é segurança em Deus. Um pastor que estava entre nós, antigo, de uma denominação, apertou a minha mão, foi semear, porque ele ouviu a voz de Deus e disse, bispo, o senhor acabou de nos dar aqui um seminário sobre vida financeira. Eu falei, ao nosso Deus toda a glória. Então, o que você está recebendo nessa hora, e quem sabe alguém pela internet, quem sabe o nosso amado Israel, nunca tinha ouvido falar de vida financeira dessa forma, absorva, porque isso é conhecimento para crescimento financeiro também. Porque a quarta coluna fala que você tem que ter a atitude de semear, a semeadura também na tua vida espiritual. Porque se não semear, amados, pode usar a Bíblia. Tem muitos que usam a Bíblia, poucos vivem. E dizendo, mas Isaías 1,19 diz que eu tenho direito ao melhor desta terra. Diz sim, mas diz assim, se quiserdes e me ouvirdes antes. E muitos outros textos que eu poderia citar aqui, que são verdadeiras pegadinhas universitárias. Posso pedir o que quiser. Isaías fala que é o melhor desta terra. João 15,7 fala que pedireis o que quiseres e vos será feito. Mas fala que se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Então a pessoa não pratica nada. E no louvor então, tem aquele louvor que fica até contraditório. E na vida financeira? Salmo 126, versículo 6. O salmista diz assim, quem sai andando e chorando enquanto lê a Bíblia? Bispo, não é importante ler a Bíblia? Enquanto quem ora. Bispo, não é importante orar? Dessas formas que eu lhe falei. Enquanto louva. Bispo, não é importante louvar? Da forma que eu te falei, porque se você ler a palavra, se você orar, se você louvar, se você fizer tudo isso com a prática da fé, você vai também semear, porque você vai estar envolvido nisso tudo, nesse eixo espiritual. Aí ele diz que quem sai andando, olha só, e chorando, enquanto semeia. Porque semear é trabalhoso. Semear é aquela situação de um esforço a mais. Gera muitas vezes um esforço de você avançar, de você sentir às vezes dores, faltas. A tua carne vai dizer, peraí, você podia usar esse dinheiro para isso, você podia usar esse dinheiro para aquilo, e você tem que semear. Você precisa semear.
Ele diz que quando você faz isso, enquanto semeia, ele diz que voltará com júbilo, trazendo os feixes. E é 2 Coríntios capítulo 9, versículos 10 e 11, que o nosso amado apóstolo Paulo diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá, aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Como a finalidade. É a finalidade que todos nós temos de cumprir o nosso chamado nesta terra. Vocês sabem que Pedro disse que somos chamados para proclamar virtudes. Paulo fala aos coríntios que nós somos despenseiros dos mistérios de Deus, somos embaixadores de Cristo, diz que nós somos o bom perfume de Cristo, nos que se perdem e nos que se salvam. Então nós temos um chamado de proclamar essas virtudes. Como é que você vai proclamar, como é que você vai praticar a generosidade se não experimentar a prosperidade? Então, há uma conexão aí entre prosperidade e generosidade, que se traduz no versículo 11. Ele diz, enriquecendo-vos em tudo. Então, não é você ter muito dinheiro, porque tem gente que é tão pobre, Márcia, é tão miserável, que só o que tem nessa vida é dinheiro. Ele diz em tudo. É prosperidade, que eu digo prosperidade é mais que ter dinheiro. Prosperidade é realização, é aquilo que o ser humano busca nessa vida, a realização. Ele diz então, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Aí você vai poder cumprir o teu mandato. Você vai poder praticar a generosidade. Eu não estou falando de caridade. Estou falando de generosidade, que é muito mais abrangente, é verdadeiro. E aí o que acontece? Por que tudo isso? A qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas, graças a Deus. Pela internet, você tem as formas de semear online, faça isso. E depois mande seu testemunho para nós. Diga, eu tenho vida espiritual plena. Diga para o irmão, vida espiritual plena. E nós vamos ligar aqui agora. É para encher, é para transbordar. Amém? Glória a Deus. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Glórias a Deus. Amém. Deus seja louvado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por este momento tão especial, Pai, tão sobrenatural. Não é um momento mágico. Tem muita gente que pensa que é mágica isso. Não. É um momento de milagres. Milagres operam-se pela prática da fé. Obrigado pela vida daqueles que entenderam e semearam nesta manhã. Seja aqui presencialmente, seja pela internet. Eu profetizo. É para encher, é para transbordar, conforme a tua palavra, em Filipenses 4:19. Celeiros fartos e lagares transbordantes, Pai. Também conforme Lucas 6:38. Também uma boa medida, Pai. Recalcada, sacudida e transbordante. Eu declaro, Senhor, é para encher, é para transbordar, para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Chegamos então ao nosso momento da ministração do tema nesta manhã. Este livro maravilhoso, Igreja em Graça, Maturidade Cristã, capítulo 1. Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, Deus poderoso, obrigado, Senhor. Continua falando aos nossos corações, Pai, como já vem acontecendo desde os primeiros momentos neste culto. Mas agora focados nesta palavra, neste tema desta manhã,
mostrando que uma igreja tem que sair de atitudes infantis, Pai, para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Por tua graça sou o que sou, a minha suficiência vem de ti. Assim usa-me, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém. Então você tem aí a sua apostila de hoje, Igreja em Graça é o livro Maturidade Cristã, nosso capítulo 1, aula 2, uma igreja com atitudes infantis, né, que o apóstolo trata nesse capítulo. E a introdução da nossa apostila diz assim: uma igreja com atitudes infantis está presa a princípios que levarão o povo de Deus a práticas religiosas e não espirituais, gerando pessoas que terão dificuldades em lidar com a complexidade da prática da fé. Aqui a gente já dá uma ênfase em tudo que o apóstolo aborda muito nesse capítulo 1. Uma síntese da síntese, essa introdução, um resumaço, onde você já pode observar, quando ele diz, está presa a princípios que levarão a práticas religiosas e não espirituais. É o que você vê, a pessoa praticando os rituais da lei, os sacrifícios, a gente vai ampliando, né? Da igreja que tem a revelação como a nossa, ainda nós encontramos e ingloriamente confesso, entre nós, pessoas que não crescem e insistem nessas práticas, até chegar às demais igrejas que não têm essa revelação, a igreja romana, e até as práticas religiosas que você conhece e sabe muito bem por aí, que hoje em dia você nem pode ficar citando mais nomes no altar, porque já existem agora pessoas de prontidão, porque tudo agora vira ação judicial e tudo é intolerância religiosa. Eu não estou aqui para pregar religião, eu estou aqui para pregar Jesus, que é a única religião. Jesus, essa religião, essa palavra do original é religare. Só ele religou o homem a Deus. A única expressão de religião, o religare. Então, eu não prego religião como o mundo prega, porque como o mundo prega, como essa visão mundana, humana, nós já vamos ver como é que isso tudo funciona aqui, ele gera cristãos raquíticos espiritualmente, e que na carne vão ver a vida espiritual sempre de forma muito complexa. Então, uma igreja com hábitos carnais, isso é muito claro, que o tópico 1 da nossa apostila, comenta das páginas 11 à página 13. Nós não vamos ler o livro, não te chamo aqui para ler o livro, porque você sabe que seria uma leviandade da minha parte. O livro você pode adquirir, é preço simbólico, temos aqui no balcão da igreja, temos na livraria, nos cultos apostólicos, temos também na nossa livraria virtual. Vale a pena você adquirir, ler e reler, como eu faço sempre. Às vezes vamos pegar aqui uma frase, por exemplo, como esta aqui do apóstolo, na página 11, ele diz: falo com conhecimento de causa e não temo em afirmar que o problema todo é proveniente do altar das igrejas, ou dessas igrejas que saem ensinamentos equivocados. Ele diz, saem ensinamentos da palavra de Deus, quer dizer, ensinamentos que, na verdade, levam muitas vezes, o que diz Jesus? Diz que o cego, o guia cego, leva o outro para o abismo, não é verdade? Então, é o que nós vemos por aí. Oséias 4,6 disse o quê? O povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, nós vamos aqui no tópico 1, a letra A diz assim, uma igreja dependente de leite se concentrará em mensagens superficiais, meramente motivacionais, porque a Bíblia, por ser a palavra de Deus, ela tem uma mensagem impactante, que muitas vezes gera frases de efeitos, frases motivacionais, mas eu gosto muito do livro do apóstolo Miguel Ângelo, um deles que eu vou citar agora, chama-se A Bíblia e o Poder Emocional.
Então a Bíblia não é motivacional, ela tem um poder emocional, é diferente. Vai te estruturando de forma que você vai ter as suas emoções realmente embasadas na palavra, e ela, então você vai ter um acesso a um poder emocional, é diferente. Por isso que as mensagens não podem ser meramente motivacionais. E aí diz, eles permanecem nesse tipo de visão e acabam evitando temas mais profundos, desafiadores da Escritura, relutando em abordar questões difíceis ou controversas, mantendo uma abordagem simplista e infantilizada. Eu vi muito isso, assim como o nosso apóstolo disse de experiência, eu também tive, que até aos 18 anos de idade eu achava que conhecia a palavra, mas eu andava por igrejas que não ensinavam com revelação. Eu pensava que conhecia. Quando cheguei a esse ministério, tive a humildade, graças a Deus, e a visão de Deus para reaprender o Evangelho, reaprender a Bíblia Sagrada. O apóstolo usa 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2. Vamos ler aqui, olha. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Então, uma declaração de Paulo à igreja dos Coríntios. Ele disse, eu não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. O 2, leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ou seja, a igreja de Coríntios, ela era uma igreja carnal. O apóstolo diz aqui na página 12, ele diz, era uma igreja de leite, uma igreja que só se alimenta dos princípios elementares da doutrina de Cristo, que permanecia imatura, uma igreja entre a imaturidade, está aqui na página 12, ele diz, entre a imaturidade e a confissão infantil e imperfeita, uma vida limitada. É o tópico B, que diz, uma igreja limitada à sabedoria humana. Essa igreja formará membros sem uma base sólida de conhecimento bíblico e do poder que vem do alto. E aí nós sintetizamos com esse comentário da letra B, as páginas 13 à página 15. E voltamos a 1 Coríntios agora no capítulo 3, versículos 3 e 4. Porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, ou seja, as práticas limitadas pela sabedoria humana. A sabedoria humana só leva a isso. E é terrível, irmão, porque quando você chega a essa questão da carne, Marlizinha, minha bispa amada, quem está na carne só vê erro. E olha o risco na vida do outro. A pessoa está sempre certa, ela nunca erra, mas ela está sempre pronta a apontar o erro na vida do outro. Isso é terrível. Isso é carne. São os sintomas da carne. Ela se acha pronta, plena, perfeita, ela nunca erra. Ele é o dono da verdade, ele é a última bolacha do pacote. Não é verdade? E nunca para pensar, para refletir, para olhar para si mesmo. Por quê? Porque o homem interior está mal alimentado. É o que eu digo, quem você alimentar mais, vai sobressair mais. Se você alimentar a carne, você vai ter carne. Não vai ter como recorrer ao Espírito. Então, estas igrejas, elas limitam as reações humanas, a sabedoria humana. Essa igreja formará esses membros, ele diz aqui, ó, sem uma base sólida de conhecimento bíblico e do poder que vem do alto. Por isso que Paulo disse, estão presos a essas questões, sabe, humanas, egocêntricas. Ele diz, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? E olha o versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Não entendem que há uma questão, acima de tudo, espiritual, torna inclusive uma igreja dependente dessas questões.
Olha o versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento... Olha para o irmão e diga, eu preciso de você. O americano diria, I need you. Eu preciso de você. Agora aponte o dedão e diga assim, mas eu só dependo de Deus. Você está entendendo? Nós precisamos uns dos outros, mas nós dependemos de Deus. Então esta que Paulo está dizendo, você avança e sabendo que muitas vezes você não vai ter o outro do lado. Essa aqui é a verdade. Então se a tua dependência estiver sobre o outro, você, desculpe, como diz o português, você está frito. Estás frito. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 e 19, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Então, você começa a entender que o que é incrédulo, ele não vai entender a palavra, vai dizer até que é loucura. Você vai chegar no médico, por exemplo, vai dizer, doutor, eu preciso do senhor. Mas eu acredito no poder de Deus. Está entendendo a diferença? É assim que Deus vai trabalhando na nossa vida e nós vamos entendendo. Olha o versículo 19. 19. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Eu confesso, passava sábados e sábados para aprender quantos animais entraram na arca de Noé. Desculpe, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, irmão, isso é só história. O que eu preciso saber mesmo é que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é que eu preciso crescer na graça e no conhecimento, é que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que o preço foi pago, que eu estou perfeito espiritualmente, pleno em espírito em Deus. Isso eu preciso saber. Mas o povo limitado a essa sabedoria humana, ele está totalmente preso a essas questões. Ele não tem acesso ao poder de fato. Ele não desenvolve esse conhecimento bíblico para realmente compreender, Denise, o poder que vem do alto. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito, quando vem de Deus, irmãos, tem esses sinais. É bom e é perfeito. Ele diz, é uma dádiva, toda boa dádiva e todo dom perfeito. São lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E a letra C diz, uma igreja que não cresce espiritualmente, mantém o povo estagnado em seu crescimento espiritual, incapaz de lidar com os desafios da vida cristã de maneira madura e centrada em Jesus. Ela não tem o eixo em Jesus. Ela vai lidar com as situações, com os problemas, sempre confrontando na carne e com a carne. E aí, irmãos, desculpem, é o caos. Então, essa letra C vai das páginas 17 a 24. Mas se você voltar um pouquinho, aqui na página 15, você vai ver o apóstolo dizendo, desta carnalidade desprende-se o fato de que é possível uma pessoa estar numa igreja. Olha bem, hein? Que ponto forte aqui na página 15 do livro, que declaração o apóstolo faz? Pastora Célia Mendonça, ele diz, uma pessoa pode estar na igreja, ser salva, escolhida, liberta do império de Satanás, e mesmo assim, permanecer uma criança carnal. Ainda assim pode permanecer uma criança carnal. É, bispo, é. E aí faço uma remissão em Gálatas 5,16. Gálatas 5,16 diz, andai no Espírito. Paulo disse, digo porém, andai no Espírito,
e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quer dizer que a carne tem uma concupiscência, a carne tem um direcionamento que não tem nada a ver com a vida espiritual. Mas se a pessoa não avança, não cresce espiritualmente, fica estagnado, é incapaz de lidar com os desafios, e quando chega a situação desafiadora, e eu vou dizer, nós estamos nesta terra, irmãos, para vencer desafios, em nome daquele que é mais, que nos fez mais que vencedores, porque já venceu o mundo, mas nós vamos vencer, dia a dia. Por isso que ele disse em João 16:33, que nesse mundo nós passaríamos por aflições. Ele diz, mas tem de bom ânimo. O bom ânimo é o quê? É andar no Espírito. É encontrar forças em Cristo. É estar com a vida bem estribada na palavra. Então aqui a gente avança entre as páginas 17 a página 24. E 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 e 21, dos textos que o apóstolo usa, ele diz, onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor? Escriba eram aqueles que escreviam, né, toda a lei. Então se escrevia, conhecia muito, eram dados como autoconhecedores da palavra. Conhecer só letra por letra, irmãos, a palavra diz, olha, a letra mata, o Espírito é que vivifica. Então, onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. Por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, mais uma vez, é se envolver, é depender totalmente da pregação. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, ou seja, não a sabedoria deste mundo, não a sabedoria carnal, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Hebreus 6, 1 a 3. Por isso, pondo de parte. Então, Paulo no capítulo 5, ele vem tratando sobre todas essas questões carnais, humanas, a própria dependência da lei, dos rituais da lei, das práticas da lei para a purificação. E no 6 ele disse, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar. Quer dizer que você precisa se deixar levar. Então, o evangelho da graça de Deus é algo tão forte, tão pleno, que ele te conduz. É como se você estivesse num grande, lá em alto mar, e você tivesse uma boia de salvação, bem grande, bem ampla, e você só tivesse que deitar nela, e deixar, as águas da graça de Deus te levarem. É isso. Então, pondo de parte os princípios elementares, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Quer dizer, Deus tem um tempo para todas as coisas, mas nós não vamos ficar priorizando essas coisas, e muito menos a prática dessas questões. Muitas vezes nós vamos ensinar sobre isso, mas praticar, então, jamais, irmãos. E quando ele fala, porque tem muita gente que fala assim, mas a nossa igreja faz imposição de mãos. Paulo está falando de um estilo de imposição de mãos que era uma prática religiosa. Os judeus, naquela época, tinham hábitos de imposição de mãos por práticas religiosas o tempo todo. Nós, quando temos imposição de mãos, é por um comando de Deus. Geralmente para consagração ao cargo ministerial, que é uma passagem, uma transmissão de poder, num ato simbólico que é permitido, isso não é toda hora, e também, às vezes, no momento de oração em que o povo, a igreja, está ali necessitado de um contato mais íntimo, mais pessoal, então nós fazemos essa prática. Fora isso, não é um hábito, um costume, uma exploração da fé, como a gente vê por aí afora. Faremos se Deus permitir. Mas ficar presa nessas questões humanas
carnais, nessa dependência, entende? Não. Então o apóstolo, ele trabalha, inclusive, muito isso aqui, comenta muito isso sobre essa dependência, sobre essa prisão, sobre pessoas. Eu vou dizer, irmãos, francamente, eu sei que cada um sente isso, nós todos sentimos, ao ministrarmos na igreja, muitas vezes tem pessoas entre nós aqui que são, a gente brinca, às vezes está nos bastidores e fala assim, não, aquele irmão ainda é apostólico e tal. Só vem à igreja, só quer estar na igreja o dia que o apóstolo está. Meu Deus, nosso apóstolo tem uma agenda, vocês não imaginam. Ele não poderia estar aqui ministrando agora na terça-feira, por exemplo. Já fez muito isso no início. Eu mesmo frequentei muitos cursos. Para a glória de Deus eu digo isso, e por isso hoje eu posso estar aqui. O João deve lembrar, às quintas-feiras à tarde, né, João? Essa escola era às quintas-feiras à tarde. Os mais antigos devem ter experimentado aqui. Muitas vezes, não é? Eu assisti. Hoje o nosso apóstolo já não tem mais condições de estar aqui, né, num culto desse. Mas graças a Deus, né, que Deus levantou a mim e a minha esposa. Nós estamos, chegando aos 30 anos já por aqui, para a glória de Deus, com esse compromisso de trazer, de reproduzir o ministério apostólico sobre a vida daqueles que quiserem beber desta água, e bem haja. Obrigado por você aqui, principalmente, dezenas, muitos líderes, muitas ovelhas interativas, gente aí de Portugal, até da França, algumas vezes conosco, de Angola, muita gente aí, nossas igrejas de Moçambique. Deus seja louvado. Estão fazendo da sua terça-feira a sua escola de capacitação e crescimento espiritual. Glória a Deus, eis-nos aqui. Estão crescendo na graça e no conhecimento. Esse é nossa busca, irmãos. Porque, olha, diz, incapaz, quem não cresce é incapaz de lidar com os desafios. De maneira madura e centrada em Jesus. Porque só esse conhecimento, ele nos traz o eixo de Jesus. Então, nós concluímos aqui o ponto 1, o tópico 1 da apostila, e vamos para o tópico 2, agora, trazendo para uma igreja madura. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, diz, falamos sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria de Deus, ela é mistério para quem ficar na carne, irmãos. Diz, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade, para quê, irmãos? Olha que coisa maravilhosa. Para a nossa glória, para que nós sejamos também glorificados nesta terra. A glória de Deus passa por meio de nós, irmãos. E aí a letra A diz, uma igreja madura traz a visão da realidade espiritual. Compreendendo a profundidade da realidade espiritual e busca viver de acordo com essa compreensão. Então nós vamos caminhando da página 24 a 27, onde o apóstolo trata disso, e os textos que nós trazemos hoje, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Estou aqui até passando as minhas páginas, olha. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 20 e 21. Não. Qual foi aqui? 1 Coríntios capítulo 4, né? Isso, versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, você volta a entender que nós temos que ter acesso aos mistérios para podermos ser despenseiros. Como é que uma pessoa pode dar aquilo que não tem? Eu acho muito interessante, porque a pessoa geralmente fica dizendo, olha, eu estou aqui orando por aquela pessoa, apontando sempre o dedo para o outro, né? E ela mesma não está praticando, ou ele mesmo não pratica, não conhece, não cresce, não busca. Como vai interceder pelo outro, meu Deus? Isso não vai dar boa coisa, não vai ter resultado.
1 Coríntios capítulo 13, versículos 10 e 11. Aqui na página 27, o apóstolo usa antes de usar esse texto, ele diz assim: uma vez que tu estás certo de que o teu pastor plantou e regou, é importante que saibas também que o crescimento e a bênção são única e exclusivamente de Deus. Somente chega a esta consciência quem é maduro espiritualmente, quem largou os rudimentos, os princípios elementares e caminhou para o que é perfeito. E aí ele usa 1 Coríntios capítulo 13, versículos 10 e 11. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Então você tem o que? Uma conscientização. Você entende que há algo maior, mas que você pode atingir, que você deve atingir, e que se chama o crescimento em Deus, que se chama o poder de Deus exalando na tua vida, a glória de Deus. Você começa a ter a visão da importância que você tem nesse projeto poderoso de Deus aqui na terra. E a letra B que nos mostra isso. Diz, a igreja madura, ela traz segurança em Cristo, reconhece que a vida cristã vai além de rituais superficiais e busca intimidade genuína com Deus. A gente traz aqui um resumo entre as páginas 28 a 32. E 2 Coríntios capítulo 11, versículo 20, o apóstolo já usa esse versículo aqui um pouquinho antes, quando ele fala sobre a nossa maturidade, né, que a gente deixa de falar e pensar coisas humanas e tratar de forma humana, de forma carnal, mas espiritual. Na página 29, ele traz então esse texto de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Diz, tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Sabe que eu acho interessante? Que às vezes a pessoa pega meio que como uma frase de efeito. Por exemplo, do que está em Romanos 8, 28. Diz assim, ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Então Paulo diz, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Mas tem muita gente que não sabe e diz assim, tudo coopera. Tudo coopera para o bem. Usa isso às vezes como um termo. Sabe, tudo coopera para o bem. Mas só que tem um contexto, ele diz, daqueles que amam a Deus. Né? Esse daqueles que amam a Deus, dos originais, essa frase significa daqueles que se submetem a Deus, daqueles que honram a vontade de Deus, daqueles que realmente são pessoas amadurecidas, que sabem o que Deus gosta, o que vai fazer Deus amar. Então, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí a pessoa diz assim, mas é no vale que eu cresço. Mas passa a vida inteira no vale. E vale é lugar de crescimento. É lugar de passagem. Não é no vale que você tem que parar. Você para sobre o topo. Você para na hora que a glória de Deus chega na tua vida. Mas a pessoa só vive no vale. Então, o vale é lugar de passagem. João 16, 33, eu já citei, mas a gente não falou ainda. Você pode fazer uma remissão aí. João 16, 33 diz, no mundo passais por aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós vencemos o mundo. Nós não podemos nos conformar, muitas vezes, com uma vida de derrota, e tem muita gente chamando maldição de bênção. Porque não estão centrados em Cristo, entendeu? Veja o que diz 1 Coríntios 9, 27. O dia que eu entendi esse versículo, eu estava logo no meu início aqui no ministério, passando por muitas situações, eu fiz vários mini posters e coloquei espalhados, né, amor, pela minha casa. Até que um dia eu decorei mesmo esse versículo.
né, esmurra o meu corpo, o reduz à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Muitos pregam, poucos são qualificados. E hoje, com o advento da internet, todo mundo quer pregar para todo mundo sabe tudo, mas ninguém quer crescer na graça e no conhecimento. Ou poucos querem, né? Porque vocês estão aqui também, graças a Deus, estamos aqui culto a culto, para a glória de Deus. Falo daqueles que não querem. E acaba tolerando, né, essa questão humana, essa questão de perdedor. Nós não somos perdedores, irmão, nós somos mais do que vencedores. Está lá em Romanos 8:37. Então, capítulo 11, versículo 20. Agora Marcos, capítulo 10, versículo 27. Diz assim: Jesus, fitando o olhar neles, disse: para os homens é impossível, contudo, para Deus não é impossível. Porque não há impossível para Deus. Ele disse: para Deus tudo é possível. Então, irmãos, nós temos essa segurança, esse reconhecimento, nós temos intimidade com Deus. Nós não paramos, não vamos deixar ficar nessa linha, né, de uma linha de andar em círculos neste mundo, presos ao vale, de vergonha em vergonha, ao invés de viver de glória em glória, transformados pela glória do Senhor, como Paulo fala aos Coríntios, porque nós vamos estar centrados, vamos estar convictos, vamos estar seguros em Cristo. Então, uma igreja madura, ela também traz essa perspectiva da vitória. Está aqui na letra C da apostila, valorizando o estudo da palavra, a oração fervorosa, a comunhão com Deus, buscando constantemente crescer em maturidade espiritual. Além disso, uma igreja madura é capaz de discernir entre o certo e o errado, à luz da verdade bíblica, e está disposta a enfrentar desafios e questões difíceis com sabedoria e discernimento espiritual. Em suma, gera o compromisso em viver uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo e em manifestar os frutos do Espírito em todas as áreas. Que eu peço para você riscar aí os S's, porque não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Houve um erro de digitação aqui, foi o Oliveira, né? Porque meu nome tem Daniel Aneclé de Oliveira, então meu digitador, o Oliveira, se descuidou e colocou um S, 2 S's a mais aqui no finalzinho do nosso comentário da letra C, que diz manifestar os frutos do Espírito. Não é o fruto, né? Não são os frutos, é o fruto do Espírito em todas as áreas. E para isso, vamos fazer uma remissão rapidinho aqui, já que deu esse comentário aqui para mim também, essa síntese aqui, ela comenta o que vai das páginas 33 a 44 do livro. Então, uma pessoa que não manifesta o fruto do Espírito é carnal, é sarkion, né? Essa palavra que também o apóstolo traz aqui do original, do grego koineu, grego popular. Sarkion, pessoas totalmente limitadas pela carne, e não conseguem atingir essa máxima do fruto do Espírito. Bispo, é fruto mesmo? O Espírito tem um fruto só. Gálatas 5, 22 e 23. Olha, ele diz, o fruto do Espírito é. Então está vendo? O Espírito é um fruto, composto de 9 características que eu chamo de nutrientes. Pensa aí, por exemplo, na maçã como um fruto do Espírito, né? Aquela maçã bonita, então aquela casca linda, né? Quando você vai comprar uma maçã, o que você faz? Você olha logo a casca da maçã, se não estiver perfeitinha, não é verdade? Se tiver um toquezinho, um marronzinho, eu já não compro, não é assim? E às vezes quando a gente chega em casa que acha, tem aquele machucadinho que a gente fala no popular, né? A gente corta aquele pedacinho, não é verdade? A maçã tem que estar, maçã boa tem que estar com a casca bonita. Eu diria que é o amor. Então o fruto do Espírito é o amor, já ali, olha.
Depois por dentro, né, outros nutrientes. Eu não sou nutricionista, não vou falar tanto de nutrição aqui, mas vou falar da parte espiritual. Então vem o quê? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele termina com o domínio próprio. É o último nutriente. Porque tem gente, volta no 22, Joás, volta aí, temos 5 minutos para essa conclusão. O 22 ele diz, amor. E aí amor, né, o mundo até diz, não, amor, meu irmão, o que importa é o amor. O que vale é o amor. E hoje por amor, oh meu Deus, se pode tanta coisa que eu não posso mais ficar aqui mensurando muito, para ninguém me processar, mas pode tudo em nome do amor. Um dia conversava com uma pessoa muito querida da minha família, que o inimigo entrou lá, né? Familiares, entrou lá numa prática totalmente reprovada biblicamente, vocês sabem do que eu estou falando. Mas a minha irmã disse para mim, mas sabe o que é? É tão bonito, eu vejo tanto amor. E aí eles pensam que é o amor do jeito que é o amor do mundo, mas ele não é o amor do fruto do Espírito, porque ele não está composto nas demais categorias, nos nutrientes. E o que essas pessoas que eu conheço bem, há poucos dias soube uma notícia, quebraram tudo dentro de casa e não sei o que. Duvido que tem, principalmente aquele último lá do 24, do 23, olha lá. Domínio próprio. Muito menos, volta agora no 22, mansidão, fidelidade, muito menos bondade, benignidade, longanimidade. Ninguém atura o outro aqui, ó, um pontinho. Se der um gritinho maior, meu Deus, mexe comigo não. Que eu rodo uma baiana, irmão, com todo o respeito e carinho aos baianos, que eu amo muito, nosso povo baiano e nordestino, mas deixa essa baiana de lado, se for a baiana nesse aspecto. Não, porque pisou no meu calo, meu amado. Vai num calista. Mas, por favor. Então, o fruto do Espírito é, diga comigo, ó, conte nos dedos, ó, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Gente, mansidão então, hein? Domínio próprio, ó, são 9. Vamos fazer com essa aqui que foi mais fácil. 9 nutrientes, 9 características que não são separáveis. Então, quem está no Espírito, quem está no Espírito? Diga comigo, com fé, com coragem, diga, quem está no Espírito? Volta no 22, volta. Você vai fazer uma afirmação, você vai dizer comigo, quem está no Espírito? Transmite, manifesta, materializa, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É uma coisa só, é uníssono, é um fruto. E o que eu mais amo é que ele conclui dizendo assim, contra estas coisas não há lei. Contra essas coisas não há julgamento. Você se torna uma pessoa aprovada. Aprovada. Paulo, quando fala disso, ele diz padrão. Ele diz tanto dos de dentro como os de fora. Você tem testemunho. A palavra de Deus se completa, é linda, né, irmãos? E esse contexto aqui da letra C está entre as páginas 33 e 44. O apóstolo usa 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 a 8. Quem é Apolo, né? Quem é Paulo? Servos por meio de quem recebestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento. Então vem o crescimento. O 7. De modo que nem o que planta
é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então você começa a ter a tua segurança, a tua visão, o teu envolvimento com Deus. 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então você começa a entender como funciona o projeto de Deus, você tem maturidade. E tudo você canaliza para Deus, e também recebe de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 13. Ora, todo que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Você passa dessa cegueira espiritual. O leite você deixa de lado, e você vai para o sólido, e você avança. E a nossa conclusão então diz: somente uma igreja em graça pode gerar transformação e renovação na mente e no coração dos filhos de Deus. A palavra da graça é vida, é realização, é alegria e paz, é certeza da salvação, é verdade de herança nas promessas de Deus para os seus eleitos e predestinados. E a gente fecha esse comentário com a conclusão da página 44. Você que estiver com o livro, você pode até acompanhar no livro também. E para apoio nos textos bíblicos, podemos usar, por exemplo, Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2, Paulo diz: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque tem muita gente que vem à igreja, mas nem presta seu culto racional. Porque às vezes vem à igreja por vários outros motivos. Mas quando você é igreja na sua casa, você vem à igreja prestar o teu culto racional. Aqui só é igreja quando temos aqui igrejas presentes. Pessoas que prestam o culto racional, pessoas que escolhem cultuar a Deus, que escolhem seguir a Deus, que escolhem ouvir Deus, que escolhem crescer na graça e no conhecimento. É disso que Paulo está dizendo. E aí o versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com este século. Aí você não fica na forma da carne, na forma do mundo. Século, essa palavra do original, é mundo. São as coisas tangíveis, é a nossa carne. Você sai dessa mesmice e você então é transformado. Ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você começa a ter essa certeza, essa revelação, como concluímos aqui, a verdade da herança nas promessas de Deus. Você entende que é um eleito, é um predestinado por Deus, e que a palavra da graça é que vai promover isso. É Atos capítulo 20, versículo 32, Paulo fala sobre isso. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que estão sendo santificados. Nós simplesmente nos submetemos a Deus, caminhamos no processo da santificação e paramos de agir, não nos deixamos mais ser levados pelos impulsos da carne. Eu sei, amados, você tem, eu também tenho. Todos nós temos os nossos momentos de, impulsos da carne, mas eu sempre digo, os impulsos são da carne, os insights são de Deus. Você não foi chamado para estar nesta terra vivendo sob os impulsos da carne, mas vivendo com os insights, as revelações da graça de Deus, a revelação da graça de Deus na sua vida. Uma igreja em graça, com maturidade cristã, é uma igreja que cresce na graça e no conhecimento. Deus seja louvado. Temos aí a apostila. Você sabe que eu não te chamaria aqui simplesmente para fazer uma leitura do livro, que é muito importante nós fazermos, mas não no culto, né? O culto trata dos temas abordados no livro, às vezes nós pincelamos uma palavra ou outra, mas o livro nos serve como base para os nossos estudos, e você deve adquirir e fazer as suas leituras, conforme eu faço, e releituras sempre na sua casa, claro. E agora, com esse algo mais, nós estamos
também trazendo a apostila. Você vai ter o livro e depois a sua apostila para você fazer, ir acompanhando, ter esse legado de fé também na sua casa. Hoje, o subtema é a vontade de Deus. Esse subtema começa aqui na página 45 do livro. É isso mesmo? Estou até confirmando aqui no meu. Isso, 45. E a introdução da nossa apostila diz assim: este capítulo 2 enfatiza a importância de compreender a vontade de Deus, conforme destacado em Efésios 5,17. Vamos ler Efésios 5,17. Olha, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, esse alerta de Paulo também é confirmado com Colossenses capítulo 1, versículo 9. São os primeiros textos que o apóstolo usa aqui entre as páginas 45 e 46. E diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Eu não sei se você já fez hoje esta oração, ou incluiu na sua oração. É uma oração que eu faço muitas vezes ao dia. Sabe, eu digo: Senhor, às vezes vem uma situação que eu poderia murmurar, e aí eu penso: opa, Senhor, obrigado por este dia. Renova as minhas forças e manifesta a sabedoria. Eis-me aqui. Que às vezes é no momento de maior dificuldade, sabe, Mariana, que a pessoa tende a murmurar, a cair numa contradição daquilo que está na palavra, a agir na contramão da vontade de Deus até. E aí você tem que ter humildade para parar, refletir, pensar, agradecer a Deus e clamar ao Senhor. Agradecer porque você está vivo. E não ficar, às vezes, só dizendo: está difícil, está difícil. Se estiver muito difícil, agradeça. Às vezes eu digo assim: Senhor, obrigado pela confiança. Está difícil, mas Deus colocou na tua mão para você fazer. Vai em frente, irmão. Vai em frente, porque o Deus que nós servimos é poderoso. Vai em frente, continue, lute, não desista de nada. Então, o que nós temos muitas vezes é que corrigir uma situação ou outra, uma decisão, uma atitude, e é nesse momento que a gente tem que dizer: Senhor, eu me submeto, renova as minhas forças, manifesta a sabedoria. Então, o cristão é alertado sobre o perigo de se envolver em tradições humanas que o desviarão do propósito espiritual genuíno. Quer dizer, nós temos um propósito de Deus, está aqui na nossa introdução. E esse estudo, então, propõe uma busca por um conhecimento mais profundo de Deus. Se você não conhece Deus, não conhece a vontade dEle. Tem gente que só fala com Deus de longe, tem gente que vem à igreja uma vez por mês. Nós não comemos uma vez por mês, não é verdade? A igreja é o nosso posto de combustível. É onde nós temos o maior momento. Bispo, mas eu moro longe de uma igreja Cristo Vive. Mas se você congrega conosco virtualmente e você mantém essa conexão com inteireza de coração, Deus vai lhe honrar como se estivesse aqui congregando. Bispo, eu moro aqui perto, mas sabe, eu estou acomodado com a internet. Desculpe, hein? Deus conhece o nosso coração. Eu não estou aqui para julgar. Estou aqui para amar, interceder e ensinar. Mas Deus conhece cada coração. É Deus. Ai de mim, se eu estivesse aqui pensando em mim, eu não resistiria, irmãos. Quase 30 anos, eu estou aqui por um chamado. E que Deus cuide e trate com o coração de cada um. Mas realmente, é a nossa atitude que vai fazer a diferença. A minha atitude determina a minha altitude. As pessoas, às vezes, pastora Lendina, colocam tudo nas mãos de Deus, sabe? Ou do diabo, que é pior ainda. Colocam a culpa no diabo. E às vezes colocam a culpa em Deus.
o que deixaram de levar a sério a vida espiritual para que tenha esse conhecimento profundo de Deus. Aí diz assim, olha, que quando você tem o conhecimento, então na introdução, diz assim, um conhecimento mais profundo de Deus para transcender uma visão superficial e viver em conformidade com a sua vontade, promovendo uma vida espiritual de excelência. Não é aquela coisa do holofote, é retidão, é caráter de Deus, inteireza de coração. Então a letra A diz assim, o que acontece com quem desconhece a vontade de Deus? Páginas 45 a 48, o apóstolo fala muito sobre isso, né, e nós fizemos aqui uma síntese da síntese desse conteúdo. Depois vale a pena você explorar mais ainda essa leitura. Aqui no nosso comentário nós colocamos, não desfruta dos seus direitos, da sua herança, não tem uma confissão estruturada no novo pacto, vivendo por sacrifícios e sempre inseguro. Então o apóstolo, ele vai desmembrando isso aqui entre essas páginas. Vamos ver isso, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então você entende, Paulo faz aqui um paralelo. Ele está dizendo, para que eu seja poderoso, eu tenho que identificar e reconhecer as minhas fraquezas na carne. E ali, a situação está difícil, ok, tem um momento que assim, que é o time de Deus. Você tem que entender, espera aí, daqui para frente eu tenho que levar com zelo na palavra, vamos ver o que a Bíblia diz, vamos ver como é que essa situação está acontecendo, porque nós temos uma guerra espiritual, e que é altamente desproporcional à nossa carne. Mas quando você, encontra o apoio na palavra, você se debruça sobre o poder de Deus que está na sua vida, você vai, na fraqueza, você vai tirar força. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós manifesta em todo lugar a flagrância do seu conhecimento. Então, esses momentos, quando nós reconhecemos a graça de Deus me basta. A graça de Deus é autossuficiente, irmãos, como o primeiro versículo. E agora, eu tenho um chamado. Custe o que custar, doa quem doer, esta situação tem que cooperar de alguma forma para o meu bem e para que sejam tributadas graças a Deus. Eu vou em frente, eu vou lutar, eu não vou desanimar, eu vou avançar. Mas submetida a essa visão. 1 João capítulo 2, versículo 14. Diz assim, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então, eu colocaria aí João 15, 7. Eu gosto muito desse texto de João 15, 7. Faça ainda uma remissão aí. João 15, versículo 7. Diz assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Ou seja, no momento de fraqueza, irmãos, a nossa tendência, muitas vezes, é dar murro em ponta de facas. Minha mãe falava isso. Meu pai falava, procura chifre em cabeça de cavalo. Tem uns ditados aí que dizem, olha, para quem está perdido, qualquer caminho serve, né? Não, amados, nós não estamos perdidos neste mundo. Nós temos a nossa força em Deus e na sua palavra. E aí você pode exercer a tua autoridade. Aí você pode pedir o que você quiser e será feito. Então você conhece Deus, conhece a vontade de Deus, você não vai ficar dando murro em ponta de facas, não é verdade? A letra B diz, a vontade de Deus é que desfrutemos da sua bênção. Então Deus, Ele nos colocou neste mundo para vivermos a bênção dEle. O mundo só vai crer que Deus existe se aqui existirem pessoas
onde os milagres de Deus são manifestados. Nós somos a continuação da existência de Deus nessa terra. Vamos ver aqui, olha, Deus tem para nós uma vida abundante, supre tudo para o nosso aprazimento. Isso está entre as páginas 48 à página 50. Deus tem para nós, então, essa vida abundante. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Vê se é a primeira aqui. Faltou aqui na minha digitação para a gente corrigir. É isso mesmo, olha. Então, nós temos o apoio. Quando você semeia, igual nós fizemos agora, o exercício da prática da fé, com relação à nossa vida financeira, você tem essa visão, olha, que exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então, não são as riquezas desse mundo, não são as riquezas, nós não podemos lidar com o dinheiro e com a vida financeira como o mundo faz. Esse é um texto maravilhoso, mas a pessoa, você vê pessoas às vezes no nosso meio, e nós fazemos aqui, graças a Deus, um trabalho social. O apóstolo nem gosta que a nossa igreja não vive de especulação de miséria, sabe? Não gosta de ficar dizendo essas coisas, mas na mensagem cabe. Nós fazemos, a nossa amada pastora Lindina, é uma das pessoas responsáveis nessa área, distribuição mensal, não é isso, pastora? De cestas básicas. E normalmente nós temos um critério, a cada 6 meses nós fazemos uma revisão, não é isso? Para ajudar pessoas novas e tal. E acreditem, muitas vezes é problemático, porque tem pessoas que querem renovar, chegam aqui, passam 2, 3, na verdade, 4, 5 anos, dependendo de uma bolsa. Isso não é projeto de Deus. Não é projeto de Deus. Quem gosta dessas coisas é o governo, que dá com uma mão, tira com as duas. Esses projetos aí que eles desenvolvem, em vez de dar trabalho para o cidadão, em vez de dar salário digno, em vez de dar moradia, saúde, transporte, segurança, que são os deveres do governo, fica dando cesta básica. Nossa igreja faz isso, mas nós cuidamos e tratamos para que o povo cresça na graça e no conhecimento. Esta é uma relação espiritual com Deus. Entender a vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, que nós sempre usamos também aqui, no nosso momento de ofertório, olha, é uma questão de vida financeira, bem estruturada com Deus, entende o projeto de Deus. Paulo diz, que semeia pouco, pouco também ceifará, o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então você começa a entender o projeto de Deus. Olha o versículo 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia, pão para alimento. Então, ele desenvolve, ele vai amadurecendo nessas questões. Ele aumentará, multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Então, a vontade de Deus é que todos nós sejamos prósperos, que é o que diz o versículo 11, enriquecendo-vos em tudo, é ser próspero. Que eu digo, tem pessoas que são tão pobres, que chegam a ser tão miseráveis, que a única coisa que tem na vida é dinheiro. Sabe, acreditam na instabilidade da riqueza, que Paulo falou a Timóteo no versículo que nós lemos anteriormente. Agora, aqueles que se envolvem financeiramente com Deus, que creem em Deus, que conhecem primeiro Deus e depois a sua vontade, semeiam. E entram então nesse círculo da prosperidade. Prosperidade que é mais que ter dinheiro. Prosperidade é realização. Prosperidade é ter o controle da situação. Prosperidade é saber que você tem um cinturão de segurança espiritual financeira na tua vida. E aí você cumpre a generosidade. Diga prosperidade para exercer generosidade. E aí o mistério grande, né, das graças a Deus que são tributadas. Glórias a Deus. Nós vemos isso, irmãos, e quem é generoso mesmo. Uma das nossas igrejas ontem, assim que soube, já mandou logo um depósito de R$500 lá para a nossa Cristo Vive em Porto Alegre. Que bênção, parabéns, glórias a Deus. Eu não vou aqui ficar citando nomes para não constranger ninguém, mas uma bênção. Então, é assim, e por nosso intermédio,
tributadas graças a Deus. Agora, se a pessoa não vive a prosperidade, não pode exercer a generosidade. Olha, Senhor, eu recebo isso na minha vida. Você está preparado? Recebemos essa prosperidade, Senhor. Queremos dar, queremos abençoar, queremos ajudar, Senhor. Queremos participar cada vez mais das necessidades do povo, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Então, esta é uma visão, conhecer o Deus, né? O Deus que é generoso, o Deus que é abençoador. Agora o pessoal aprende sobre Deus completamente errado. Eu, quando era pequenininho, só ouvia falar assim, ó, cuidado, papai do céu castiga. Eu ficava com medo desse papai do céu, você não tem noção. Papai do céu não castiga, ele é abençoador. Ele não castiga ninguém, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. As questões negativas, os desafios, as rotinas da vida, muitas vezes parecem um castigo, mas às vezes é só um desafio. Agora, muitas vezes, semeia-se errado, e quem semeia vento, minha mãezinha dizia, colhe tempestade. Então é outro papo, é outra conversa, é outro tema, até que eu não vou aqui me aprofundar tanto hoje. Mas entender que nós vamos desfrutar sim, sabe, desses benefícios todos. Estamos em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 11 e o 12. O 12 complementa. O 12 diz, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Então você passa a fazer parte, né? Aqui no nosso ministério, nós chamamos de bom samaritano. Faz um trabalho social maravilhoso. Amém? Nós fazemos. Mas toda essa assistência, generosidade, a gente fala dessa parte, mas tem muitas outras áreas. Para você ter uma ideia, o que se investe no nosso ministério, nas mídias sociais, nos programas de televisão, porque o mais importante mesmo para o povo de Deus é pregar o Evangelho. Jesus, quando foi questionado sobre isso, tinha que mandar notícias lá para João, ele disse, ó, avisa lá que os paralíticos estão levantando, os doentes estão sendo curados e tal, mas aos pobres, prega-lhe o Evangelho. Aos pobres o Evangelho está sendo pregado. Então, a prioridade mesmo é a pregação do Evangelho, que leva o homem ao conhecimento de Deus e da sua vontade, porque senão fica todo mundo lá andando em círculo. E nós temos visto isso por aí no meio do povo de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Nós estamos tratando aqui do que está entre a página 48 e 50, hein? Olha, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, é uma provisão total. Primeiro nós falamos sobre a provisão financeira, agora a provisão na área da saúde. Nós temos em Deus, nas garantias bíblicas, nós temos nas promessas bíblicas, nós temos assistência em todas as áreas. Nós temos que ser diferenciados em todas as áreas, nós temos que ter suprimento em todas as áreas. Então, agora, tratando da saúde, nós temos direito a clamar que sejamos curados, sim, que vivamos uma vida de longevidade, uma ditosa velhice. Efésios 1,18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Então você vê, isso depende de olhos do coração iluminados. A pessoa não consegue ter os olhos do coração iluminados, ela não vai enxergar esta complexidade que é a vida em Deus, sabe? A bênção de Deus é tão abrangente, é tão envolvente, e a pessoa não consegue enxergar. Vamos fazer uma remissão em 1 Coríntios capítulo 2, importante você colocar aí na sua apostila, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10, diz assim, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Então, se o coração está pautado na sabedoria humana, não entende as coisas de Deus, olha, ele diz, não penetrou no coração, o que Deus tem preparado. Ou seja, quem é Deus e qual é a sua vontade? A vontade que nós desfrutemos da sua bênção, não vai entender o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora o versículo 10 diz que se você tem um coração cheio do Espírito Santo, cheio da revelação, cheio da visão de Deus, você é maduro, você não é infantil,
diz que Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Você pode fazer uma remissão aí, se você não tem a apostila, você pode colocar na página 48, você pode colocar também, depois de Efésios 1:18, você pode fazer essa remissão desse texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10. Depois de Gálatas, capítulo 3, versículo 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão é nosso pai na fé. Abraão, a quem Deus já começou a manifestar a sua graça, que só Paulo explica, e explica muito bem isso na Epístola dos Gálatas, e também depois aos Hebreus, fala mais ainda. Mas o povo de Deus não entende, não conhece, não avança, não cresce na graça e no conhecimento, não vai desfrutar das bênçãos de Deus. Vai ficar preso a essa vida terrena, as questões até da lei que mascaram a graça de Deus e mascaram o pecado, e vão viver fora das promessas de Deus. Então, a letra C diz assim: para que a vontade de Deus se materialize, é preciso. Então, é uma síntese da página 52. Primeiro, crer. Hebreus capítulo 10, versículos 35 e 36. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, aí você tem essa síntese do crer, confessar e receber. Então, diga: eu preciso crer, confessar, receber, ter certeza e confiança. São quatro tópicos, 4 bases. E vamos ver isso também em Hebreus capítulo 6, versículo 12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam a promessa. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Quer dizer, você está no mesmo espírito. Como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Muitas vezes eu estou em situações na minha casa, eu falo para minha esposa, eu digo: amor, peraí, mas vamos pensar junto aqui, vamos orar em concordância. Tem que ter esse cuidado às vezes, sabia? Às vezes está marido e mulher, mas um está orando por umas, desejando uma coisa, outro está desejando outra. Casa dividida não subsiste. Então, pense nisso, você que é casado, você que tem um filho, você procure ajustar as ideias de vocês, os sentimentos, os desejos de vocês, e orem em concordância, para que você veja realmente o milagre de Deus. Romanos 4,17 também. Olha aqui: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então precisa crer, receber e ter certeza da confiança. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Tendo, porém, Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Depois, os princípios básicos da confissão de fé. Isso está explicado também aqui no livro, entre as páginas 52 e 53, que nós temos princípios básicos: declarar que sabemos, afirmar o que temos, testificar aquilo que temos, ter certeza e convicção. Então aqui a apostila é bom que nós trazemos para o eixo, com um resumaço, uma síntese da síntese, e o respaldo bíblico está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Então você tem certeza daquilo que você espera em Deus. O que você tem que esperar em Deus? Tudo aquilo que está prometido na palavra, filtrado pelas 14 epístolas, com crescimento e conhecimento, capacitação espiritual. E convicção de que fatos que você não vê? Também os fatos que são embasados em milagres. Milagres bíblicos, milagres, a força de Deus, o poder de Deus.
Então você está vendo coisas contrárias às vezes, mas você acredita no milagre. A fé não é ver para crer. Fé é crer para ver. Só que quando você crê, você vê com os olhos espirituais. Então fé é crer para ver com os olhos espirituais, para então fazer acontecer. Eu chamo esse texto, para você ter uma ideia, de lógica espiritual da fé, porque a ciência só acredita em fatos comprovados. A ciência baseia-se em fatos. Mas eu digo que contra argumentos baseados em fatos, não há argumentos. A ciência diz que contra fatos não há argumentos. Eu digo que contra argumentos baseados em fatos, também não há argumentos. Os nossos argumentos espirituais são baseados nos fatos bíblicos. Por isso que ninguém consegue argumentar contra nós. Se alguém disser para você, me prove que Deus existe, você vai dizer, olha só, na mesma força que você me desafia para provar que Deus existe, eu quero que você me prove que Ele não existe. E você vai ver, deixa a pessoa tentar provar a você que não existe, você vai só respondendo ela com as suas convicções. Você vai ver que ela vai entender que Deus existe. Você está entendendo? Isso é profundo, isso é tremendo, irmãos. Eu ficaria horas aqui com vocês, eu não, a graça de Deus comigo, só meditando nesse texto, porque meditar na palavra é a melhor coisa que existe para as nossas vidas. Então, Hebreus 11:6 arremata, ele diz, de fato. Então, é a fórmula, diga a fórmula da fé. Você tem o espírito bem alimentado pela palavra, você atinge esse nível, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então você está na rota da fé, você está com o teu espírito alimentado pela palavra, você sabe quem é Deus, você conhece a vontade de Deus. Ele diz, olha, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. A pessoa nem sabe, nem entende, tem gente que diz, é o cara lá de cima. Todos os caminhos levam a Deus. Meu amado, né? Tinha um pregador aqui que falava assim, não vai chegar a lugar nenhum. Então, nós sabemos, declarar o que sabemos, afirmar o que temos, testificar aquilo que temos, ter certeza e convicção. São os princípios. A letra E diz, compreendendo a vontade de Deus. Então, o mais importante, talvez, tópico, seria esse. Você precisa compreender a vontade de Deus. Páginas 53 a 55. Diz assim, como é a vontade de Deus aqui, essas páginas, elas nos trazem isso, que eu vou traduzir aqui, vamos traduzir na apostila, com essa síntese. Ela é excelente e dá excelência de vida. E por isso Deus nos vê justos, santos, perdoados, amados, curados, livres e mais do que vencedores. Então, nos vemos como Deus nos vê e aceitando por fé naquilo que a Bíblia diz, somos santos como Ele é santo, submetemos a nossa carne ao Espírito e não nos conformando com este mundo. Então, esta é a síntese do que o apóstolo trata aqui, porque as pessoas não compreendem a vontade de Deus, nem com relação ao nosso chamado, ao nosso posicionamento nesta terra, não buscam o processo da santificação, não avançam, ficam, pastora Célia, andando em círculos, exatamente, sabe, tem pessoas, olha, eu vou dizer, eu quando não conhecia essa graça, quando não tinha sido cortado pela graça de Deus, eu ia à igreja para ser salvo. Hoje eu venho à igreja porque eu sou salvo. Eu tinha um pavor, um medo de pecar e por causa disso ir para o inferno. Hoje eu continuo com um certo medo e pavor de pecar, porque eu sei que não sou do inferno e que tenho um chamado à obediência e acessando e andando nesse caminho da obediência, eu tenho acesso às coisas celestiais aqui na terra. E eu vou reinar em vida. Mas se você não tem todo esse desenvolvimento espiritual, muitas, às vezes, ingloriamente confesso, até aqui entre nós, ficam andando em círculos.
E não quero que você pense em nomes aí, que eu sei que vem à nossa mente, são muito mais do que nós gostaríamos, mas pense com misericórdia, clame, e atenção para você não, porque a nossa carne nos puxa, irmãos. Desculpe, deixa eu avançar um pouquinho aqui. Às vezes é num bolo de laranja, né? Muito tempo o nosso apóstolo não fala isso. Um bolo de laranja. Às vezes a pessoa diz, não, mas é só uma reuniãozinha lá na minha casa. Cuidado, meu amado. Cuidado. Cuidado. Não deixa eu ir na tua casa. Muito cuidado nessa hora. Convivência com todos, comunhão com poucos. Se não for comprovadamente alguém que está dentro desse eixo que nós tratamos aqui, desculpe, não serve para a sua intimidade, porque vai usar de momentos de distração para tentar levar a arrastar você. A desobediência, a falar mal da liderança, a sair do ministério e até as práticas da lei. Então, atenção, muita atenção com essa visão, porque nós temos um ajuste aqui da compreensão da vontade de Deus. E quando você compreende a vontade de Deus, você vai se fortalecendo, vai crescendo e não se submete mais a essas questões. Você vive com aquilo que Deus planejou para você, livre, né, mais do que vencedor. É isso que o apóstolo vai tratando aqui. E nós temos de apoio 2 Coríntios, está entre as páginas 53 e 55. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Olha, essa questão aqui do sofisma, essa palavra dos originais, ela é muito interessante porque ela traduz-se o quê? Sofisma é aquela questão que parece boa, é uma forma capciosa, sorrateira, que a nossa carne às vezes vai nos atraindo para aquilo que não está em acordo com Deus e muito menos com a sua vontade. E a gente, se não compreende Deus e a sua vontade, a nossa tendência é cair nessa esparrela, dessas atrações, dessas forças traiçoeiras, muitas vezes como feitiçaria. Então ele diz, olha, nós temos armas, mas elas são espirituais, não tem nada a ver com a carne. Você vai avançando ao versículo 5. Toda altivez, olha, é sintomático. Quer ver uma pessoa que está indo para o buraco. E como a gente vê isso às vezes, né, Joãozinho? A gente não gostaria de ver, né? Mas às vezes a gente vê tanto. E às vezes entristece o nosso coração, eu sei que entristece. Mas não vamos desistir, irmãos. Não vamos desistir, vamos lutar, vamos buscar essa fidelidade ao Senhor. Vamos permanecer, sabe por quê? Porque quando Deus honra, eu digo assim, olha, a honra que Deus te dá, ninguém pode te tirar. Fique firme. Você não está aqui para sair da igreja por causa de pessoas. Você não tem que entrar na igreja por causa de pessoas. Você não sai da igreja por causa de pessoas. Fique firme, cumpra o teu dever. Haja e busque, peça sinais a Deus. Deus vai te dar. Minha vida aqui no ministério sempre foi assim. Eu sempre pedi, Senhor, me dá sinais, me mostra sinais, Senhor. E Deus sempre me deu sinais. Deus vai te dar sinais para que você permaneça firme na fé. Você está aqui para amar, interceder e ensinar. E o outro que erra, se ele cair em si, nós estaremos aqui esperando, de braços abertos. Assim como o pai fez com o filho pródigo, você está entendendo? É essa a nossa posição espiritual. Então, toda altivez que se levante, observe a pessoa, muito altivez, muito altivo, muito eu, muito, sabe, muita falsa. Quer ver uma questão que é muito fácil de você identificar? A falsa humildade. Falsa humildade. Então, uma pessoa muito rigor ascético, muito falsa humildade. Humildade verdadeira não tem nada. Segura a tua onda com essa pessoa. Então ele diz, olha, você anula isso. Você está dentro desse processo, você cresceu. Você anula isso. Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Deus. Quer dizer, você está blindado. Diga, eu estou blindado.
Nada te demove dessa segurança, quando você compreende a vontade de Deus. Agora, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que é o grande texto base, podemos dizer, de todo esse tema. E Paulo traz esse chamado que muitas vezes nós usamos para também dizer e encorajar você a vir à igreja. Porque estar na igreja tem que ser uma decisão, imagine. Hoje, logo cedo, para vocês terem uma ideia, eu tive que fazer uma maratona, levar a minha filha para fazer exame, para depois estar na escola, e a minha esposa entrou para explicar que ela ia entrar atrasada, e estarmos aqui na igreja. Coisas surgem que vocês não podem imaginar, às terças-feiras para mim. Muitas, mas é uma decisão. Há quase 30 anos, né, João? Estamos aqui, ó. Você mais de 30, porque você está aqui antes de mim com a Bispa Marli. É uma decisão. Ai de nós, se nós não decidimos estar aqui. Tem gente que diz, bispo, é difícil estar na igreja numa terça-feira. É difícil mesmo. Mas que bom que você está. Que bom que você conseguiu vencer. E Deus tem nos preparado. Às vezes você não consegue estar em todas. Amém. Mas quando você puder estar, quem sabe alguém pela internet vem aí, tem se conformado e diz, não é difícil. É difícil, mas faça uma força, vem estar conosco. Se você mora por aqui, meu amado, não abra mão de estar aqui presencialmente. Não abra mão, é muito importante. Mas eu vou dizer uma coisa que eu sempre digo, sinceramente. Desculpe, a mim não me interessa se alguém entrar aqui, mas não vem para a igreja com interesse de coração, não é igreja na sua casa, meu amado. Já tivemos pessoas que passaram pelo nosso meio aqui, que hoje se dizem até ateia, né? Porque mulher é ateia, aí o feminino de ateu é ateia. Se diz até ateia, né? Ficava aqui dizendo ligadinho, 24 horas, hoje é uma ateia. Vergonha. Essa pessoa nunca foi igreja. Se for de Deus, meu amado, é com Deus, né? E vamos estar aqui abertos para receber. Mas questões assim que eu digo. Então, amados, o que traduz esse texto, por isso que nós reservamos um pouquinho mais de tempo agora para falarmos isso aqui, é que Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, qual é o teu culto racional? Não é vir para a igreja. Esse é muito importante, é necessário. E se você pode vir, não negligencie com isso. Se você não pode, Deus vai te honrar pela internet, amém. Mas se pode, esteja na igreja. Esteja aqui é onde o fogo, sabe? O altar, ele está conectado, você está aqui próximo. Já viu aquele momento da fogueira? Não sei quem já participou, né? Quem morou, por exemplo, como eu morei no interior, que não tínhamos luz, na roça, chamava de roça. E a gente morava na cidade, mas às vezes ia para o final de semana na roça, lá dos meus tios. E lá, depois das 5 da tarde, tinha que acender uma fogueirinha e ficar próximo da fogueira. E botava lá a fogueirinha bem perto do lado onde ficavam os quartos, não é assim, João? Para a gente ter o calor. Então aqui, irmãos, quanto mais perto. Agora, vou dizer, se você é alguém, Handarayomanai, que mesmo diga, olha, bispo, mas não tem uma igreja Cristo vive perto da minha casa, eu tenho só congregado, temos agora, hoje mesmo, recebi até os comprovantes dos nossos irmãos do nosso SUNAC, Juiz de Fora, por exemplo, né? O Marcelo, a irmã Maria e a Débora Souza, a família Souza, eles estão ligados com a gente em todos os cultos, às vezes com as igrejas locais. Eu vejo que ele posta no nosso grupo os cultos das igrejas locais, o Marcelo, uma bênção, interesse de coração. São pessoas que mesmo estando distante da igreja, estão tão conectadas conosco, que Deus honra com esse exalar do altar. Recebam. Sabe? E conseguem atingir esse ápice de apresentar o corpo. O que é apresentar o corpo como culto racional? Meu amado, é tudo que você pensar, fizer ou agir, você produzir glórias e graças a Deus. O teu corpo passa a ser uma ferramenta viva
de glorificação e exaltação ao nosso Deus. Isso é prestar o teu culto racional. E aí quando você chega também na igreja, imagine, a igreja é essa bênção que é a nossa igreja, graças a Deus, porque a maioria vive assim. Graças a Deus, assim eu quero crer, receber e declarar, né? Para a glória de Deus. O segredo está em apresentar o culto racional e diz, você não vai se conformar com este século. Você busca, você escolhe, você não pode mais negociar com este século. Ou seja, você não vai negociar com a carne, você não vai negociar mais com o mundo, mas você precisa viver essa transformação da mente. Aí sim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, eu digo sempre assim, que às vezes a gente fala rápido, a gente diz boa, perfeita e agradável. Não, é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é BAP. Diga assim, BAP. Nunca mais você vai esquecer a sequência. Boa, agradável e perfeita. Esta vontade é BAP, porque, irmã Eunice, de coisas boas, o inferno está cheio. Coisas agradáveis, a carne adora. Mas coisas boas, agradáveis e perfeitas, só com a vontade de Deus. Está entendendo? Eu até digo sempre, há muito tempo não digo, mas eu digo assim, olha, cuidado, o bom te atrai, o agradável te distrai, mas só o bom, perfeito e agradável, o bom, agradável e perfeito é que te constroem. O bom te atrai, o agradável te distrai, mas só o bom, agradável e perfeito te constroem. É a vontade de Deus. Mas a pessoa não compreende a vontade de Deus, como vai ter acesso a todas essas benesses, a todas essas promessas que nós já vimos até aqui. E aqui na letra F, é mais um alerta. O apóstolo encerra praticamente o livro com esses alertas. Alguns textos, olha, bíblicos que nos alertam sobre a nossa confissão. Então tem aqui vários textos, eu não vou fazer a leitura deles, eu deixei todos registrados, você pode ler depois em casa. Os da letra F, que são alertas, questões negativas. Vamos ler só um para você ter uma ideia. Provérbios 13, aqui meio que lançando a sorte, olha. Está lá no meio da lista. Provérbios 13, versículo 13. Já que tem esse número 13, né? Isso aí. O que despreza a palavra, a ela se penhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. Então, você está vendo, só escolhi esse, para você ter uma ideia. Então, são textos que vão apontar essas questões para você depois ler em casa. Vamos à conclusão da nossa apostila. Diz assim, olha, conhecendo e se submetendo a Deus e, concomitantemente, à sua vontade, o cristão atinge o ápice da vida espiritual e vive nesta terra de glória em glória. Então, você não tem que viver de derrota em derrota. Diga, de desafio em desafio, conquistando a glória. Você está entendendo? Conquistando a vitória. Você passa pelo desafio, atinge a vitória e vai sendo transformado. Tem gente que diz que no desafio que é no vale que cresce, que no desafio, nas lutas você é transformado. Não. Você é transformado com a vitória. A cada vitória, a cada testemunho, de glória em glória. Olha que bênção. Esse texto que nos apoia está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, diga todos, com o rosto desvendado, quer dizer, tirando as máscaras da lei, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Quer ver um espelho aí na tua frente? Olhe para o irmão é um espelho, olha, cada um é um espelho, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Diga, de glória em glória. Fale, irmão, de glória em glória, hein? Falem para mim também, de glória em glória, eu quero receber isso aí, amém, de glória em glória. Somos transformados.
Que bênção. É isso. A vontade de Deus é essa. É isso que nós vamos viver. Custe o que custar, doa quem doer. A vontade de Deus nós vamos compreender, vamos praticar e vamos viver. Assim seja. Assim disse o Espírito da graça. Glória a Deus. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta terça-feira maravilhosa. Tu és fiel, Senhor. Obrigado pela tua vontade boa, agradável e perfeita em nossas vidas. Estaremos nesse lugar com alegria e em paz, em plena paz nós seremos guiados pelo teu Espírito e guardados pelos teus anjos. Viveremos, Senhor, dias poderosos nesta terra. Que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Pai, se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que conhecem Deus e a sua vontade, e que praticam as obras espirituais da fé. E o povo mais que vencedor, transformado de glória em glória, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Eu posso crer. Eu posso crer. Você pode crer? Aleluia. Eu posso crer que antes de tudo ser criado, Ele me amou, e pro seu reino eu fui chamado. Toda arma que forjarem contra mim perecerá. Sei que o Senhor comigo está. Ele é fiel, autor de todo dom perfeito. Rei de Israel, é o Senhor de um povo eleito. E por causa do seu grande amor, Sou mais que vencedor.